Itatiaia Saúde. Direto com a vinheta, porque o doutor Guilherme Loss, que está aqui todas as quartas-feiras, debate na primeira hora os temas que a gente traz aqui da pauta do dia, depois desse momento também, mas agora, após o noticiário das 3 da tarde, ele tira a sua dúvida sobre saúde mental. E a gente está deixando sempre o espaço, doutor, para que o ouvinte mande o que é que está incomodando, qual que é a dúvida, qual que é ali o assunto que ele quer tratar, fica mais fácil para a gente poder responder. Combinado? Combinado demais, vamos nessa. Então vamos lá. Manda aí mensagem que chegou pra gente no WhatsApp, Batista. Alô, boa tarde, Deus abençoe a todos aí, do Chamada Geral, Alan, boas férias aí, né, pro Júnior Moreira, e meu nome é Maurício, sou ourives, trabalho em uma linha de produção, assim, bem frenética, né, e queria saber do Dr. Guilherme, porque às vezes eu sinto até uma pressão a mais aqui, e isso está interferindo um pouco, assim, não parece que no meu comportamento diário, né? Fico meio assim, acelerado, sinto assim, a minha pressão parece que está subindo, o corpo está alterando, isso tem a ver? Gostaria de saber do doutor aí. Um abraço a todos e uma boa tarde. Ei, doutor, é normal isso, as questões e as pressões que a gente recebe e lida no trabalho virarem algo assim para nossa vida como um todo, atrapalhar nesse nível? Sim, é normal e muito frequente, né? O trabalho é o maior exercício diário do ser humano, que é economicamente ativo. São 8 horas seguidas de atividade ali, exercitando emoções. E é interessante como o sistema de trabalho moderno, ele está exigindo uma certa robotização do ser humano. Ela quer que você fique ali horas a fio, sem conversar. Eu atendo às vezes atendentes de supermercado, de farmácia, não vou citar nomes aqui porque é complicado, mas que a gente escuta que eles são rigidamente orientados a não conversar com o colega que está do lado, a se concentrar no trabalho, com risco de tomar advertências. Então, essa dinâmica contínua de você só se relacionar no trabalho, sendo cobrado, criticado, pressionado, exigido, você começa a associar as pessoas, Alan Passo, ao risco de ser estressado, criticado. Você começa a se tornar cada vez mais esquivo, mais socialmente evasivo, a se esconder. Você tá de folga e não quer sair de casa, você não quer encontrar pessoas porque seu cérebro começa a achar que toda pessoa vai te cobrar, te criticar e te pressionar. Então, esse instinto de defesa, de evitar o incômodo, vai condicionando a pessoa, o comportamento dela vai mudando e deixando ela cada vez mais exposta a ficar obsessiva e mentalmente restrita a pensar no trabalho, gerando desgaste, exercício de ansiedade, amplificação, tensão, bloqueio da capacidade de satisfação e prazer, porque a ansiedade é levada lá no broche do ser humano. Então, o cara que está muito estressado e ansioso, ele brocha na festa com os amigos, ele brocha em casa com a família, ele brocha em todas as situações, ele começa a curtir mais nada, a vida vira um grande preto e branco, uma série de tarefas a ser cumprida, e a vida, gente, é uma experiência a ser desfrutada. Então, que as pessoas saibam, mesmo você que é gestor de uma empresa, dê tempo os seus colaboradores se integrarem, se relacionarem. Esse tempo de exercício afetivo equilibra a atenção, resgata o circuito dopaminérgico da criatividade, do foco, da motivação e preserva o seu funcionário a render sempre mais de maneira sustentável. Não é só perda e só prejuízo. Se relacionar de maneira interpessoal e se preservar é fundamental para a saúde mental no trabalho também. Bom, recado muito importante aí. Vamos para mais perguntas que chegaram no nosso WhatsApp aí. Boa tarde, Itatiaia. Eu gostaria de saber, doutor Guilherme Loss, qual que é o efeito da trembolona no cérebro? Porque amigos meus que fez o uso dessa substância, eles não tinham, aparentemente, né, predisposição nenhuma à depressão e mergulharam profundamente nessa doença, ou às vezes a pessoa tem predisposição e o remédio foi simplesmente um empurrão. Gostaria que ele explicasse mais qual que é o efeito dela no organismo da pessoa. Boa tarde aí. Boa tarde, obrigado pela sua mensagem aí, meu amigo. Doutor, tribolona é um anabolizante, é isso? Isso. Uma substância que na hora que falou, nosso ouvinte citou aqui, vou contar um pouquinho do bastidor, eu gosto de trazer isso pro nosso ouvinte, a reação no estúdio foi assim, ixi, o que é essa substância? Ela pode causar tantos problemas assim? Então, o anabolizante, a famosa bomba, né?
que a gente fala que o pessoal aí que mexe com treino, que é mais vigorexo, você conhece esse termo? Vigorexia? Pessoas obsessivas em ter o corpo perfeito. Então, esse pessoal que tem esse perfil ambicioso, né, de ter o corpo super sarado, com musculatura elevada, usa anabolizantes. Anabolizantes são substâncias que mimetizam, imitam a testosterona. Isso tonifica regiões musculares, mas também age no cérebro, Alan Passo, aumentando a competitividade, aumentando a tensão, aumentando o estado de defesa, de alerta, estado de fuga ou luta, de batalha. Isso faz com que você amplifique tensão e ansiedade também. Então é muito interessante, aquele hormônio que é super útil para aumentar a libido, para deixar você musculoso, ele também em doses elevadas, ele pode te tensionar, te estressar, te irritar, te deixar num estado de tensão tão grande que você para de curtir o lado positivo da vida, para de enxergar suas qualidades, você se torna um eterno insatisfeito com o seu próprio corpo. Por isso você vê pessoas usando cada vez doses maiores de anabolizante, nunca chegam num ponto de satisfação e elas também começam a se perder. Tem uma certa síndrome, Alan Passo, que são homens que nascem, todo homem é XY e as mulheres são XX nos cromossomos, né? Alguns homens nascem XYY, né? Esses homens, eles têm um comportamento de violência, de cometer crimes com risco muito mais frequente do que homens XY. Ou seja, a diferença entre a testosterona ser algo positivo e autotóxico, que te aumenta o comportamento violento, irritadiço, explosivo, é a dose que você tem. Na quantidade. Então a diferença entre aquilo que é terapêutico e o veneno é a dose. Se você usar uma dose excessiva, você corre o risco de comprometer seu discernimento, seu comportamento, sendo uma pessoa tensa, explosiva, insatisfeita, e essa insatisfação crônica, bloqueando a capacidade de satisfação, vai aumentando a chance de depressão, de ênfase negativa na vida, esvaziando você, se tornando cada vez mais frágil. E aí você vê pessoas com o corpo perfeito, autoestima lá embaixo, retraídas, inseguras, sexualmente impotentes. Tá tendo muitos casos assim, é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. Então, gente, muito cuidado, né? Façam uso desse tipo de substância só orientado por endocrinologistas, por pessoas que têm conhecimento, para você não se perder nesse processo e desconstruir a sua saúde mental. O doutor que sabe muito bem disso, para você fazer um tratamento com uma substância, seja ela qual for, com um profissional, já tem essa série de ajustes, né? Sobe um pouquinho, diminui a dose, vai espaçando. Imagina você fazer isso por conta própria, né? Pelo amor de Deus, gente, muito cuidado. Tem mais pergunta aí, Batista? Vamos lá. Boa tarde, Tatiá, e boa tarde, Júnior Moreira. Meu nome é Gessi, tenho 63 anos. Eu gostaria de saber do doutor aí, o que eu começo a fazer para eu largar o Rivotril, que eu sou dependente crônica dele. Você poderia perguntar ao doutor aí para mim, por favor? Boa tarde, muito obrigada. Deixa eu dividir a pergunta da nossa ouvinte aqui, doutor, que acho que com ela a gente consegue responder para muitas pessoas. Existe uma dependência crônica de Rivotril, se a pessoa ela é uma dependente que não consegue mais viver, ou isso não existe dependência crônica para Rivotril ou para nenhum outro medicamento? Olha, o Rivotril e os outros remédios que são os benzodiazepínicos, né? Os famosos tarjas pretas, eles são remédios que realmente causam dependência, eles agem de maneira direta na membrana do neurônio, potencializando o sistema GABA. O sistema GABA, não passa, é como se fosse aquele dimmer de apagar a luz, a gente vai apagando devagarzinho, a luz vai diminuindo. Quanto mais o sistema GABA é ativado, mais a luz da atividade do sistema nervoso central vai sendo apagada. Todo remédio que age de maneira direta na membrana, interferindo em sistemas tão sensíveis igual o sistema GABAérgico, dopaminérgico, agindo de maneira direta, os neurônios vão lendo a presença dessas substâncias. Quando eles veem que o sistema GABAérgico está muito sensível, eles diminuem a quantidade, é como se fosse um sistema de chave e fechadura. Se tá chegando muita chave e o neurônio vê, ele fala, quer saber? Eu não preciso de tanta fechadura mais. Ele diminui a quantidade de fechaduras e com isso, se você diminui a quantidade de chaves, aí você vai ter um prejuízo muito grande da atividade. Então, nesse sentido, você tem a dependência química. Como que você faz, que vai gerar aí a tolerância, né? Vai gerar abstinência quando você fica sem, as pessoas não conseguem mais dormir. E o Rivotril, por exemplo, é um caso muito interessante. Ele tem uma duração no organismo, uma duração média, meia-vida que a gente fala, de 30 a 40 horas. Né? O número mais exato é de 33 horas. Tudo que fica 33 horas no seu organismo, se você toma todo dia, você toma de 24 em 24 horas. O resultado disso é acúmulo. Então muitas pessoas conseguem ficar anos e anos com a mesma dose, não porque ela não está desenvolvendo dependência e tolerância, mas porque ele está acumulando. Então ela continua e ela acha, não estou viciando. Estoque de Rivotril ali no corpo. Isso, vai acumulando e vai fazendo cada vez mais efeito, ela consegue ficar na mesma dose. Para tirar,
a gente vai substituir esse medicamento lentamente. A gente vai transformar, geralmente transforma, por exemplo, um comprimido de 2 miligramas é igual a 20 gotas. Você coloca 20 gotas e vai tirando uma gotinha por semana, enquanto você vai substituindo ele com outro medicamento que não causa dependência, aumentando esse outro medicamento de acordo com a necessidade, para a pessoa conseguir dormir sem esse remédio. Essa retirada lenta faz o organismo não ter abstinência, não ter crises, não ter descompensações, e a entrada do outro medicamento vai fazendo ela dormir regularmente. Essa substituição lenta, junto com mudanças de hábito de vida, fazer uma terapia para desconstruir os pensamentos estressores, tudo isso vai permitindo que ela desmame. Hoje em dia se usa até canabidiol para fazer desmame, se usa trazodona, quetiapina, tem N exemplos de medicamentos, são muitas opções, meu querido. Busque ajuda, é totalmente viável. As pessoas acham que porque tentaram 1, 2, 3 vezes sozinha não conseguiram, não tem jeito. Com ajuda você consegue sim, e vai fazer muito bem para você. Você vai preservar seu organismo da perda de massa muscular, da perda de massa óssea, da perda de atenção, de memória, do enfraquecimento do corpo e mente que andam juntos, que o Rivotril, clonazepam, diazepam, alprazolam, bromazepam, todos os medicamentos podem trazer esse prejuízo no nosso organismo. Vale a pena se dedicar a isso, é um grande ganho para você. Sublinhar esse recado que o senhor trouxe aí, que é possível, claro, fazer o desmame, isso é tudo, mas com a ajuda, claro, de um profissional, né? Porque de profissional, não é parar de tomar o remédio que ela toma tanto tempo, falou em dependência crônica. E só para fechar, doutor, aqui nesse momento, o Rivotril é tarja preta, não é? Tarja preta. Porque a gente fala do Rivotril, e aí nada contra a marca e contra o rótulo, não, que é muito usado desde que indicado corretamente pelos profissionais. Só tô dizendo que às vezes a gente naturaliza de uma forma como se fosse, vou comprar uma água, né? Vou comprar um Rivotril. O Rivotril é o tarja preta mais vendido do Brasil. São mais de 20 milhões de caixas por ano vendido. 10% da população, se a gente for mas é claro que a pessoa, uma dose, né? Mas tem muita gente que usa o ano inteiro. Meu Deus, é muita coisa. E, então, muito cuidado. Não é porque para outra pessoa funcionou o Rivotril que vai ser para você também, né? Doutor, passa também o seu contato já nesse momento aqui da nossa conversa, para quem quiser continuar conversando sobre saúde mental. Eu sei que a cada 15 dias tem live no seu canal do YouTube, onde que a pessoa conversa, conhece mais, entende um pouquinho mais da mensagem que traz o Dr. Guilherme Loss. Então, gente, vocês me encontram nas redes sociais, no @Guilherme Loss Psiquiatra. Guilherme Loss Psiquiatra, sendo Loss L-O-S-S. Eu tô no Instagram, tô no TikTok, no YouTube também tem alguns vídeos lá, né? Faço as lives, elas são anunciadas aí a cada 2, 3 semanas, dependendo como tá a disposição da gente, que eu também não gosto muito de deixar as pessoas presas em rede social. É um paradoxo isso, né? Você quer chamar as pessoas, mas não quer que elas fiquem muito ali, rapaz. É um negócio engraçado. E o zap para contato que é o 319-8212-6299. 319-8212-6299. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma quarta-feira de saúde mental, a gente fechando aqui, ajudando as pessoas a terem luz, quebrar tabus e se cuidarem, porque, gente, saúde mental é tudo. Sem saúde mental, você pode ter tudo na vida e você não vai ser feliz. Se cuidem, que vale muito a pena.